Bom, então o que a gente vai fazer aqui é a distribuição de frequência, que é simplesmente fazer cálculo da frequência relacionada a uma determinada característica. E o primeiro tipo de frequência que nós temos é a frequência simples ou absoluta, que nós representamos pela letra F minúsculo com índice I. O I, ele significa qual é a classe que eu estou calculando aquela frequência. A frequência simples, ela é simplesmente a quantidade de vezes em que um determinado valor se repete dentro da sua amostra. Por exemplo, aqui eu tenho uma amostra de 10 observações, onde são observadas as classes A, B e C, tá? Essas classes, que também são chamadas de nível, são os valores que são observados para uma determinada característica, tá? Essa característica aqui em questão, ela só tem três valores possíveis, A, B e C. Então aqui eu vou calcular a frequência para cada um desses valores possíveis, ou seja, a frequência aqui de A, ou seja, quantas vezes o A se repetiu, que foram 4 vezes, o B se repetiu 3 vezes e o C repetiu também 3 vezes, tá? Então isso daqui já é a distribuição de frequência do, dessa característica. Então você não precisa mais dessas informações que estão aqui da amostra, você só precisa dessas informações que estão aqui. Ou seja, é uma forma de você sintetizar os dados que estão na amostra, você sintetiza essa informação em uma quantidade menor, tá? De, de informações. Por exemplo, se aqui eu quero saber em que quadro se encontra o nosso paciente, se ele ainda é paciente, se ele ainda está vivo fazendo tratamento, ou se ele já veio a óbito. Eu acho que eu não tenho aqui o quadro de curado, só tenho esses dois. Então, isso daqui é uma amostra, é uma variável eh, qualitativa nominal, e a distribuição de frequência é eu contar quantas vezes eu observo os níveis de cada, os níveis dessa variável. Os níveis, no caso aqui, seriam a palavra paciente e a outra óbito, tá? Então, vou calcular a frequência de pacientes e a frequência de óbitos. E aqui eu tenho a distribuição de frequência dos pacientes. Então, você não precisa mais olhar para tudo isso para saber que a maioria dos pacientes estão vivos, tá bom? E eu só tenho uma pequena quantidade de pacientes que foram a óbito. Dos 92 pacientes, 13 morreram, tá? E aí você já consegue tirar informações do tipo, 13 sobre 92 a 14,13%. Então, a taxa de óbito dentro desse estudo, né, ou associada a essa doença, você já poderia estimar a partir disso. Vamos pegar outra variável aqui. É, nossa, é, vamos ver aqui uma outra variável. Raça, cor ou etnia. Então aqui é uma outra variável qualitativa nominal.
E olhando para essa tabela distribuição de frequência, a gente nota que a maioria dos pacientes da- se identificam como pardos. Em segundo, nós temos os que se identificam como brancos, depois os que se identificam como negros, pretos e dois como amarelos. Ah, então, eu não preciso olhar para isso daqui para todos os dados e saber que a maioria dos meus pacientes são se identificam com essa categoria, tá? Então, eh, se fosse um trabalho um pouquinho mais extenso, você poderia dizer coisas do tipo: esse tipo de câncer ele é mais predominante em pessoas pardas, tá? Assim como, assim como tem estudos que mostram, né, a, a incidência maior de câncer de próstata em homens negros, tanto que para a maioria dos pacientes eh, o exame de próstata começa a partir dos 50 anos, para os negros é de 45, né? Então, porque a incidência com eles é maior. É, então, aqui você conseguiria dizer isso daqui, tá? Então, vejam só, ao invés de a gente olhar todas essas informações, a gente só precisa olhar essas tabelinhas, que são coisas simples, e a gente consegue ter a mesma quantidade de informações que nós temos aqui. A gente consegue sintetizar toda essa informação. Bom, é, vou ver outra variável aqui, a idade, tá? Aqui já fica um pouco mais complexo de analisar, porque eu tenho muitas classes diferentes para a idade. Então, quando eu tenho muitas classes diferentes, isso daqui não está resumindo os dados para mim. Então, eu não, essa distribuição de frequência, para mim, não é interessante, tá? Deixa eu ver se tem uma que seja mais simples. Vou pegar aqui a Q1. Então, aqui tá mais fácil. O 1 foi observado 46 vezes, o 2 16, o 3 15 e o 4 14. O 1 significa que a pessoa tem muita dificuldade de fazer ah, aquele movimento, é o desconforto, né? Ele tem maior desconforto em relação a essa característica aqui. É, e quando você vê é, que, que a relação entre a frequência e o grau de conforto do paciente é inversamente proporcional, ou seja, quanto maior, quanto maior é o conforto, menos pessoas você observa. Consequentemente, como eu falei para vocês, isso daqui já é uma ideia de distribuição de probabilidade, né? Já é uma estimativa tímida aí para a probabilidade. Então, o que que você pode dizer aqui? Pessoas que se sentem confortáveis nessa atividade, a probabilidade de ter um conforto maior é pequeno. Ou seja, significa que esse tipo de câncer, ele incomoda o paciente ao ponto dele não conseguir fazer uma determinada tarefa.
Então deixa eu recapitular. É, na primeira questão, eu tenho quanto custa para a pessoa fazer um esforço mais violento, né, mais brusco. Eu vejo que a frequência de pessoas que não tem nenhum esforço, né, nenhum custo para fazer isso, é maior do que as demais, tá? É, e você até consegue ver que quanto mais esforço a pessoa precisa, menor é a frequência de pessoas, então, consequentemente, quanto a probabilidade de você precisar fazer muito esforço, né, para executar esse movimento, a probabilidade de você ter um custo alto, ela é pequena, ela é menor do que você tem de não tê-la, tá? De não ter esforço nenhum. Nesse caso aqui, a gente consegue concluir, por exemplo, somente olhando para isso, que tem uma evidência de que a, o tipo da doença, né, o câncer ali, ele não interfere em fazer esse esforço mais violento, porque a maioria das pessoas não tiveram esse, esse tipo de esforço, tá? Agora, no caso da 2, que é o custo associado a andar uma distância grande a pé, a gente já tem algo mais não conclusivo, porque eu tenho aqui 34 pessoas responderam que não têm dificuldade e 28 têm dificuldade, tá? O 34 do 28 não são valores tão diferentes assim, tá? Então você não consegue ver um padrão como você viu aqui, ó, na distribuição da frequência. Você vê uma quantidade grande aqui no para quem não faz esforço e uma quantidade grande para quem faz muito esforço. Nesse caso, não existe, pelo menos fazendo essa leitura, não tem uma evidência de que esse tipo de câncer causa um desconforto, na hora de percorrer grandes distâncias, tá? Ele não interfere tanto, mas mesmo assim algumas pessoas têm. Pelo menos assim, se a gente olhar só para quem faz muito esforço, o câncer ele causa muito, a probabilidade dele causar muito esforço para fazer uma determinada atividade é maior para quem vai andar do que para fazer um movimento brusco ou violento, tá? Então, assim, eh, tenho, tenho informações interessantes que nós podemos tirar disso tudo, sem precisar olhar para todos os dados, que é justamente a ideia de ter, eh, resumir os, resumir os dados em tabelas. Outro tipo de frequência é uma frequência bem intuitiva, que é calcular a proporção, né, dessa frequência em relação ao tamanho da minha amostra. Essa frequência ela é chamada de frequência relativa, que consiste simplesmente em eu pegar a frequência absoluta, que no caso aqui do A eram 4, e dividir pelo tamanho da amostra, que é 10. Então eu tenho aqui 0,4, a proporção de 0,4. Então a frequência relativa ela é um valor que vai de 0 até 1 ou de 0 a 100%. Aí você escolhe qual dos dois valores você acha mais interessante para representar seus dados. É claro que se você colocar em porcentagem, fica mais fácil das pessoas que vão ler, interpretar seus resultados. Então vamos ver aqui como é que ficaria no nosso exercício.
Eu vou transformar em porcentagem, que aí fica mais fácil. Então, o que que a gente vê aqui, ó? Aqui já seria a primeira estimativa de probabilidade que a gente faz, ó. Qual é a probabilidade de uma pessoa não ter um custo ao executar a tarefa de andar a pé, né, por uma distância grande? Seria de aproximadamente 37%. Tá? E qual seria a probabilidade da pessoa sentir muito desconforto? 30%. Tá? Então quer dizer que se eu unir aqui, ó, quem não, quem não teve custo, quem teve um custo pequeno ou um custo moderado, se a gente juntar isso daqui, dá quase 70%. Então significa que a probabilidade de você não ter um esforço alto é quase 70%, ou seja, ah, não tem uma evidência aí onde a doença interfira nessa atividade que é andar muito. Tá? A gente só veria se tivesse uma alta probabilidade aqui, ou uma alta frequência relativa. Tá? Vamos ver de outra questão, da 3, que é, é fazer um passeio a pé, mas fora de casa. Tá? Isso daqui era em casa. A 2 era em casa. Ah, vamos ver a 4 então. Precisa ficar na cama ou numa cadeira durante o dia? Então, essa é a minha distribuição de frequência simples e essa é a distribuição de frequência relativa. Então, o que que a gente tira aqui? 45% das pessoas não sentem, né, nenhuma necessidade de ficar na cama ou em cadeira e 17 pessoas sentem muito a necessidade de ficar numa cadeira ou numa cama, tá? Então são esses tipos de informação que você já consegue extrair, né, dessa distribuição de frequência que serve para você entender como os teus dados estão se comportando. Por exemplo, se todos eles tivessem uma frequência relativa igual, aqui no caso seria 25% para cada um, certo? Cada um tivesse aí aproximadamente 25%. O que que você ia concluir? Que o fato da pessoa precisar ou não de uma cadeira ou ficar numa cadeira ou numa cama é, é aleatório, tá? Você não consegue é, prever, dado aquele tipo de câncer, a pessoa vai precisar ela vai precisar de uma cama ou de uma cadeira. Então quer dizer que não vai existir uma relação entre o fato de você ter a doença e precisar, né, de alguma necessidade de ficar numa cadeira ou numa cama, tá? Então, através da distribuição de frequência, a gente já consegue observar muita coisa desse tipo. Só que o que a gente está fazendo aqui é uma análise exploratória. Ainda não é uma análise inferencial onde eu vou dizer que realmente lá na frente essa probabilidade corresponde ou esse comportamento corresponde ao que está ocorrendo na população. Mas isso daqui já serve de base para você formular suas hipóteses. E aí depois a gente só vai testar essas hipóteses. No caso aqui, a hipótese que a gente pode levantar é que aqui é quase que quase que 70%, é, quase não, um pouco mais de 60% das pessoas, 62%,
precisam de uma, não precisam de cadeira ou cama, ou precisam pouco disso, tá? Então, maioria das pessoas, que é 62%, não precisa desse tipo de atenção. Bom, tem outras tipos de frequência, tá? Mas hoje elas são bem menos usadas. Eh, Hoje não faz tanta necessidade de utilizá-las, porque a gente tem análise gráfica que fica mais evidente a informação que elas tentam passar, tá? Então, a frequência acumulada e a frequência relativa acumulada, a gente pode pular isso daqui. Eh, o que elas, o que elas fazem é o que a gente intuitivamente faz aqui, ó. Eu pegar o 45,65% mais o 17,39, que corresponde aqui, eh, pessoas que responderam nenhuma ou pouca necessidade de ficar na cama. A gente junta essas duas informações e diz, 63% das pessoas não precisam. Se eu quero considerar qual a proporção de pessoas que no máximo precisam de uma moderadamente de uma cama, né, ou um descanso. Aí eu somaria as três. Então, o que a gente está fazendo aqui é acumulando a frequência conforme o valor valor observado aumenta, tá? Então, eh, somente da um seria 45,65. Quem sente nenhuma ou pouca, 63. Quem sente nenhuma, pouca ou moderada, 82%. Tá? Essa é a ideia da distribuição acumulada. Mas que para a gente não vai ter tanta utilidade no momento. Tá bom? Bom, então assim dessa forma como vocês estão vendo aqui, é como a gente monta uma tabela de distribuição de frequência. Esse tipo de tabela que nós vimos, onde eu tenho aqui a variável e eu tenho cada valor observado correspondendo aqui cada tipo, né, correspondendo a uma classe, igual como está aqui, tá? Tenho essa classe um, 2, 3 e 4. Quando você tem essa classe que ela só representa um único valor, eh, a gente chama isso de distribuição de frequência simples, tá? Ou uma tabela de frequência simples. Então, como é que a gente cria aqui o título da tabela? Então, vai aqui, tabela um, que é a primeira do meu texto. O que que eu tenho nessa tabela? É a distribuição de frequência no número de casos de uma doença em Manaus entre os anos de 2001 a 2010. Tá? Então, eu preciso fazer essa especificação longa aqui de quem esses dados, tá bom? Você não pode só, esse daqui é a distribuição de frequências e parou aí, tá bom? Você tem que especificar exatamente que ela representa. E aqui eu monto colocando primeiro a frequência simples ou absoluta, aqui a frequência relativa, aí a gente não precisa colocar, mas existe essas duas também, que é a acumulada e a relativa, tá? As acumuladas elas só servem para o seguinte tipo, é, qual, qual, qual a quantidade de casos, né? Qual é
a ocorrência de casos dessa doença até o ano de 2005, por exemplo. Aí você vem aqui direto na frequência acumulada. Foram 153 casos, que corresponde a 36,61 dos casos totais nesse período. Tá? Elas servem para isso, mas dá no mesmo se você olhar para isso e somar essas proporções, tá bom? Por isso que eu não costumo mais usar esse tipo de frequência, não. Bom, aqui tem um pequeno exemplo, mas a gente já fez ali no R, então a gente pode pular. Tá? Esse tipo de tabela de frequência simples a gente só pode usar para variáveis qualitativas nominais ou ordinais e das quantitativas somente a discreta quando tiver uma quantidade de valores pequena. Do contrário, vai acontecer o que ocorreu aqui com a variável idade. Ó, tem muitos valores distintos, ou seja, tem muitas classes. Logo, essa tabela de frequência ela não resume bem os meus dados. eh, Acaba que eu tendo uma dificuldade tão grande quanto ver os dados originais. Então, o que a gente faz nessa situação? Que é, é o caso também das variáveis contínuas. As variáveis contínuas, é, a probabilidade de ter valores iguais é muito pequena, ou quase zero, tá? Matematicamente, essa probabilidade é zero, mas dependendo do número de, de precisão do instrumento que está avaliando, até pode aparecer valores semelhantes, mas acho que aqui não é o caso. Então, isso daqui é uma, é a quantidade de uma substância que o corpo utiliza para identificar que tem uma infecção grande, tá? Então, quanto maior esse valor, maior é o grau de infecção, né? É um indicador de infecção, tá? E aí, essa substância é observada no sangue, então, consequentemente, ela é uma medida contínua. Então, como vocês podem ver aqui, eu acho que não tem nenhum valor que se repita. Todos têm. Ah, não, tem esse aqui, ó, o 7,42. E esse 13 aqui também, esse 11, acho que só. Ou seja, essa minha tabela de frequência simples não resume em nada aqueles nossos dados. Então, o que que a gente vai fazer nesses dois casos quando a gente tiver uma variável discreta, que tenha muitas classes, e no caso das contínuas? Nós vamos usar um outro tipo de tabela de frequência onde as classes não vão mais representar um único valor, elas vão representar um grupo de valores ou um intervalo de valores. E aí esse intervalo, né, é chamado de distribuição de frequência por intervalo ou dados agrupados, que ela é usada para variáveis quantitativas discretas que têm muitos eh, valores distintos e obrigatoriamente nas contínuas, tá? Então, tenho aqui uma tabela do número diário de acidentes no estacionamento durante 50 dias. Então, aqui, como teve uma quantidade muito grande de classes, a gente
criou aqui um intervalo para representar essas quantidades. Então, aí eu vou fazer a frequência conforme a- o intervalo, ou seja, que tiveram aqui entre 0 e 2 acidentes. Aí eu vejo lá nos meus dados, eu vejo que 5 acidentes, em 5 dias nós tivemos ali entre 0 e 2 acidentes. Tá? Entre 11 dias nós tivemos entre 2 e 4 acidentes. Em 16 dias dos 50 nós tivemos de 4 a 6 acidentes. 13 dias nós tivemos de 6 a 8 acidentes e em 5 dias nós tivemos de 8 a 10 acidentes, tá? Então é assim que a gente lê essa tabela. O que isso daqui representa é um intervalo que a gente vai chamar de classe intervalar e ela possui aqui dois valores. O limite inferior, que no caso é o número que fica à esquerda, e o limite superior, que é o número que fica à direita. E a diferença entre o limite superior menos o limite inferior é chamado de amplitude da classe. Para a gente criar essa tabela, a gente precisa estimar ou encontrar um valor adequado para essa amplitude da classe, para a gente poder construir essas classes. Outra coisa que tem aqui é esse símbolo que parece um T, né, na horizontal, mas esse símbolo ele representa eh, uma notação de conjunto, que é a seguinte: se eu tenho assim, ó, entre A e B, eu tenho essa notação aqui, esse T, isso significa que eu tenho um intervalo entre A e B, onde é fechado em B, e, desculpa, fechado em A e aberto em B. Ou seja, são todos os números que são maiores ou iguais que A e são menores do que B, não podendo ser B. Outras notações desse tipo comuns são, no lugar de ter essa barra na vertical, eu só tenho a horizontal. Isso quer dizer que é aberto em A e aberto em B. Tá? Então quer dizer que nem A e nem B pertencem a esse conjunto. Tenho também a possibilidade de ter isso daqui invertido, que significa que está aberto em A e fechado em B. E pode também ter fechado dos dois lados. Tá bom? Então, essa simbologia representa esses conjuntos, tá bom? Sendo um intervalo no conjunto dos reais. A mais utilizada é essa primeira aqui, tá? Que é a que a gente viu aqui na nossa tabela. Então significa que se num dia eu tive 2 acidentes, eu não vou contabilizar nessa primeira classe, eu vou contabilizar na segunda, porque aqui está aberto em 2, então o 2 não faz parte desse conjunto e ele vai pertencer a esse outro conjunto. Ou seja, na primeira, como o número de acidentes é uma variável discreta,
né, uma contagem, então eu só vou ter números naturais dentro desse intervalo. Então, dentro desse intervalo só vão estar os números 0 e o número 1. Ou seja, nesses 5 dias eu tive nenhum acidente ou eu tive no máximo um acidente. Tá? A mesma coisa para esse. O 4 não faz parte desse conjunto, somente o 2 e o 3. Então, esses 11 dias tiveram 2 ou 3 acidentes. E assim por diante. Tá? Bom, a parte mais complicada de obter isso daqui é estimar essa amplitude da classe. Existem vários métodos para se fazer isso. Um dos mais simples é você eh, calcular a amplitude dos teus dados e tentar dividir em parcelas iguais. Então, eu tenho esse conjunto de dados, tá, que é temperatura de um determinado equipamento. E aí o nosso primeiro passo é definir o número de classes que nós queremos no nosso na nossa tabela. O ideal, né, para uma leitura, para uma leitura mais fácil e, e também você eh, ter a informação não muito não resumida demais e nem de menos, o ideal é você escolher entre 5 e 10 classes, tá? Não é uma regra, mas é o ideal para você, para que a pessoa que for ler seu trabalho, ela consiga entender de uma forma simples. É mais acessível. No caso aqui, eu estou definindo que nós vamos ter 5 classes ou grupos, né? E aí, o que que a gente vai fazer é calcular a amplitude dessas classes, pegando o maior valor menos o menor valor. Essa amplitude de classe a gente está representando aqui por H. O valor máximo aqui observado foi o 39,9 e o menor foi 44,6. Então, vou calcular essa distância, tá? E tentar dividir essa amplitude em 5 partes iguais. Para obter essas 5 partes iguais, eu preciso ter uma amplitude de classe de tamanho 19,06. E com isso a gente consegue montar as nossas classes intervalares. A primeira vai ser pegando o valor mínimo, que no caso é 44,6. E aí depois a gente pega o valor mínimo e soma com essa amplitude da classe, que é 19,06. E aí a gente obtém um limite superior da primeira classe, que é 63,7. Feito isso, como o 63,7 não pertence a essa classe, ele vai ser o limite inferior da nossa segunda classe. E aí, a partir desse limite inferior, 63,7, eu somo de novo com 19,6 e obtenho o número 82,7. Da mesma forma, o 82,7 não pertence a essa classe 2, ele vai ser o meu limite inferior da classe 3. E aí eu faço o processo de novo. Somo com 19,6 e obtenho o 101. Então eu vou fazendo eh, criando as classes a partir desse método, até que a minha quinta classe, que foi a que nós especificamos, vai ter 5, até eu formar as 5 classes. Só que você tem que garantir que na quinta classe o máximo ele esteja contido dentro desse intervalo. Por exemplo, aqui o limite superior dessa classe foi 140, tá? E o maior valor observado foi 139,9. Então, o 139,9 está dentro desse conjunto. Se o Se ele não tivesse aqui dentro desse intervalo, por exemplo, se ele fosse
140, exato. Aí você usaria essa outra anotação na última classe, ó. Estaria fechado tanto no limite inferior quanto no superior. Que aí você não precisaria criar uma outra classe. Então, se o máximo fosse 140, você poderia criar uma nova classe e a frequência aqui seria 1, tá? Não tem nenhum problema. Então, o número de classes, você predetermina, mas você pode controlar isso da melhor forma possível para que fique o mais acessível à sua leitura, né? Fique melhor. Você pode controlar isso, você pode controlar a amplitude também, você pode usar esse valor como uma referência. Por exemplo, 19 eu vou arredondar para 10, para 20. Então você poderia construir de 20 em 20. Você também não é obrigado a começar do mínimo. Você poderia começar, não vou começar de 40,6, vou começar do 40 e a minha amplitude de classe vai ser 20. Aí você ia construir um intervalo que tem uma leitura muito mais fácil também, tá? Então, o que vale é que no final é o nosso bom senso de, de dizer se essa tabela ela é fácil de ser lida ou não, tá? Então, fazendo esse método, a gente iria eh, obter essa tabela, mas você poderia deixar isso daqui de uma forma mais fácil, por exemplo, de 40 a 60, de 60 a 80, de 80 a 100, de 100 a 120 e de 120 até 140, que ficaria muito mais fácil de uma pessoa ler, tá bom? E com isso a gente finaliza a, a parte de distribuição de frequência quando usamos tabelas para representar essa distribuição de frequência, tá bom? Só para a gente finalizar aqui com o exemplo que a gente tinha da idade, então vou usar aqui, ó. Vou escolher a idade aqui, mais 5 classes também, e aí ficaria desse tipo. É, entre 0 e... Isso aqui é a idade, né? Esse aqui tá meio estranho. Desculpa, gente. Então, como ficaria a distribuição de frequência dessa idade? Então, de 23 a 39 anos, nós temos 5 pessoas. De 39 a 54, tem 20 pessoas. De 54 a 69, 42. De 69 a 84, 22. E de 84 a 99 anos, nós temos 4 pessoas. Poderia também fazer a proporção disso, que é a tabela de frequência, né? E aí eu teria essas proporções. Então, eu diria que a classe que tem mais pessoas é a classe de 54 a 69 anos, tá? Se você vê a distribuição em torno dessa classe, você tem aqui quase que uma quantidade igual para menos dessa classe, eu acho que é menos. É uma diferença de 15 anos, né? Menos 15 anos e mais 15 anos, a partir do 54. Então você tem aqui a maioria das pessoas
nesse intervalo. Então você poderia dizer algo do tipo, essa a predominância, né, ou a ocorrência, a maior ocorrência dessa doença se dá nas idades entre a partir de 40 anos a 80 anos, né? Ou simplesmente a partir de 40 anos, sendo a probabilidade de você ter esse tipo de câncer para pessoas mais jovens uma probabilidade baixa aí de 5,4%, tá? E você também tem informação do tipo, qual é a probabilidade de eu ter uma, que chamam na saúde de sobrevida, né? É o tempo que você, o tempo de vida que você tem, né, após a descoberta da doença. Para ficar mais fácil de ler, porque aqui a diferença está de 15 anos, eu vou escolher uma tabela com mais classes, então vou colocar aqui 10 classes. Então, assim, qual é o tempo, qual é a probabilidade de sobrevida da pessoa? É, ou seja, a pessoa chegar até, por exemplo, 84 anos. Seria eu somar todas essas proporções até aqui. Então, estaria aqui, ó. 95,65% das pessoas, né, vivem até 84 anos com a doença. A probabilidade de você ter eh, essa sobrevida acima de 84 anos é que esses dois valores somados, que dá aproximadamente 4%, tá? Então, não tem uma probabilidade muito alta. Mas mesmo assim, mesmo que você não tenha doença nenhuma, chegar a 84 anos é muita coisa, né? Tá acima da nossa expectativa de vida. Então, se a gente considerar uma sobrevida aí da pessoa até 70 anos, que seria a nossa expectativa de vida, eu teria aí 71,73% das pessoas, tá? Então, a probabilidade de uma pessoa viver mais do que 70 anos com a doença é de aproximadamente 28%, tá? Não é uma probabilidade pequena. Então, assim, é, as tabelas de distribuição de frequência são coisas simples de você obter, tá? Como vocês estão vendo aqui, tem softwares que fazem isso para gente. Então não é uma dor de cabeça que a gente vai ter que ficar lá fazendo na mão. Mas a interpretação é a parte chave, né? Que é como é que você tira informação dessa tabela. E aí isso que a gente vai exercitar. Então as nossas provas elas serão aliadas nesse sentido, a gente conseguir extrair informação desse tipo de, de metodologia, tá?